Fora deste mundo, Neville Goddard. Capítulo 1. Pensar a partir da quarta dimensão. E eu lhes disse isso agora, antes que de fato aconteça, para que quando de fato acontecer, você acredite em mim. João 14:29. Muitas pessoas, inclusive eu, têm visto eventos antes que eles de fato aconteçam, ou seja, antes que aconteçam nesse mundo de 3 dimensões. Sendo que o homem possa observar um evento antes que ele de fato aconteça no espaço das 3 dimensões, então a vida na Terra deve seguir um plano que deve existir em outro lugar, em outra dimensão, e que deve estar se movendo lentamente através do espaço. Se os eventos não estavam neste mundo quando foram observados, então, por dedução lógica, devem ter existido fora deste mundo. E o que se vê aqui antes que aconteça de fato deve estar predeterminado a partir do ponto de vista do homem desperto em um mundo tridimensional. Então surge a questão: somos capazes de alterar nosso futuro? Meu objetivo aqui é indicar que essa é sim uma possibilidade inerente a qualquer pessoa. Mas, uma vez que se altere esse futuro, uma nova sequência de eventos se forma a partir deste ponto de interferência, um futuro que será correspondente a essa alteração. A característica mais marcante do futuro de uma pessoa é sua flexibilidade. A base sobre a qual tudo se constrói é o conceito que a pessoa tem de si mesma. Ela age do jeito que age e tem as experiências que tem por causa do seu autoconceito e por nenhuma outra razão. Se uma pessoa tiver um autoconceito diferente, vai agir diferente. E uma mudança de autoconceito automaticamente muda também seu futuro. E uma mudança sobre o que você percebe no seu futuro também muda o seu autoconceito. As assunções de uma pessoa, aquilo que ela assume como verdadeiro ou aceitável para si, produzem efeitos correspondentes em sua vida. Portanto, devemos ficar atentos ao valor de uma assunção e reconhecer seu poder criativo em nossas vidas. Todas as mudanças acontecem primeiro na consciência. O futuro, mesmo que esteja antecipadamente preparado, tem vários resultados possíveis. Em cada momento de nossas vidas, temos diante de nós a possibilidade de escolher qual desses vários resultados possíveis queremos experimentar. Há 2 tipos de escolhas: a que se baseia na matéria e a que se baseia no espírito. Os antigos mestres chamavam a primeira de a mente carnal e a segunda de a mente de Cristo. Podemos interpretá-las assim: uma é governada por nossos sentidos e a outra é governada por nossos desejos. Podemos reconhecer essas distinções de pensamento nessa declaração. Mas o homem físico não aceita as coisas espirituais de Deus, pois para ele são tolice, e ele não pode entendê-las porque elas só podem ser examinadas espiritualmente. Coríntios 1, capítulo 2, versículo 14. O ponto de vista comum limita a realidade ao momento chamado agora. Para o ponto de vista comum, passado e futuro são puramente imaginários. No ponto de vista espiritual, passado e futuro são vistos de maneira diferente, como objetos no espaço, distintos e separados. O passado e o futuro são um presente pleno para o ponto de vista espiritual. Aquilo que é mental e subjetivo para uma pessoa comum é concreto e objetivo para a pessoa espiritual. O hábito de enxergar apenas o que nossos sentidos permitem nos deixa completamente cegos à plenitude que poderíamos observar. Para cultivar a faculdade de enxergar o invisível, deveríamos desprender deliberadamente nossa mente dos nossos sentidos físicos e concentrar nossa atenção em um estado invisível, sentindo e percebendo esse estado até que você desperte para a verdadeira realidade.
O pensamento sincero e concentrado numa direção específica expulsa sensações contrárias até que elas desapareçam por completo. Basta apenas que nos concentremos no estado desejado para efetivamente verificá-lo materializado. O hábito de tirar a atenção do campo das sensações e concentrá-la no invisível desenvolve nosso lado espiritual e nos permite ir além desse mundo físico, com a capacidade de perceber o mundo invisível da origem de todas as coisas. Porque desde a criação do mundo, suas qualidades, seu poder e divindade podem ser vistos claramente. Romanos 1:20. E esta percepção não depende das suas faculdades naturais, tais como tato, olfato, visão, audição e degustação. Aceite isso logo, porque sem isso, essas instruções são inúteis, já que as coisas do espírito só são percebidas espiritualmente. Um pouco de prática e vamos estar convencidos de que, controlando nossa imaginação, podemos reestruturar nosso futuro em concordância com o nosso desejo. O desejo é o impulso primário de toda ação. Não podemos mover um dedo sequer sem o desejo para fazer isso. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que nesse momento domina nossa mente. Quando rompemos o hábito, nosso desejo por esse rompimento é maior que nosso desejo pela permanência desse hábito. Os desejos que nos impulsionam à ação são aqueles mais frequentes em nossa atenção. Um desejo nada mais é do que estar consciente de algo que nos falta ou que necessitamos para tornar nossa vida mais completa. Os desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista, e quanto maior for esse ganho, maior será o desejo. Nenhum desejo é desprovido de interesse. Se não há nada para ganhar, então não há desejo nem tampouco ação. O homem espiritual fala com o homem carnal através da linguagem do desejo. A chave para todo o progresso na vida e para a realização dos sonhos está na obediência voluntária a essa voz. Uma obediência determinada a essa voz é uma assunção imediata do desejo cumprido. Desejar um certo estado é o mesmo que possuí-lo. Como disse Pascal, você não me procurou de verdade, porque se tivesse procurado, teria encontrado. O homem, ao assumir o sentimento de desejo cumprido, e depois disso viver e agir segundo essa convicção, altera seu futuro de acordo com essa assunção. As assunções, ou o que se assume como verdade, manipula a matéria. Ao mesmo tempo que o homem assume o sentimento do seu desejo cumprido, seu ser quadrimensional encontra a maneira de realizar isso. Não conheço uma definição mais clara para os meios pelos quais realizamos nossos desejos que esse de experimentar na imaginação a mesma coisa que experimentaríamos se nosso desejo já estivesse realizado. Experimentando o final, vamos atrair os meios que levam a esse final. Vou repetir essa frase porque ela é da máxima importância. Experimentando o final, vamos atrair os meios que levam a esse final. Com uma perspectiva mais abrangente, nosso ser quadrimensional constrói os meios necessários que levem ao final que imaginamos e aceitamos ou assumimos como nossa realidade. Para a mente não disciplinada, parece difícil assumir ou aceitar um estado que os sentidos negam. Apresento então uma técnica que tornará mais fácil viver os eventos desejados antes que de fato aconteçam e, como se diz em Romanos 4,17, chamar as coisas que não existem como se existissem. As pessoas costumam menosprezar a importância das coisas simples. E essa é uma coisa simples, uma fórmula para mudar o futuro, que foi descoberta depois de muitos anos de buscas e tentativas. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo. Defina seu objetivo, saiba exatamente o que quer. Segundo, imagine um evento no futuro que seja a comprovação do seu desejo alcançado. Algo em que seu ato de ser seja predominante. Você tem que ver seu desejo realizado, mas o mais importante aqui é sentir isso. Terceiro,
Fique parado e conduza sua mente para aquele estágio de quietude próximo ao sono. Deite-se ou sente-se, imaginando que está tendo um sonho. Com os olhos fechados e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar em sua imaginação, sinta que você está justamente no meio da ação desejada. Imaginando durante todo o tempo que você está realmente nessa ação, no aqui e no agora. Você deve participar da ação imaginária e não apenas observar de longe o que está acontecendo. Deve sentir que está realmente provocando a ação, ao ponto de que essa ação lhe pareça real. É importante lembrar que essa ação deve ser algo que leve à realização do seu desejo, e também que você deve se sentir no meio da ação, ao ponto de sentir toda a sua realidade. Por exemplo, vamos supor que você queira uma promoção no seu trabalho. Ser cumprimentado por seus colegas de trabalho por sua promoção seria uma ação que de fato aconteceria se você realmente tivesse sido promovido. Então, tendo essa ação em mente, imobilize seu corpo físico e conduza ele ao estado de sono, mas sem perder totalmente o controle dos seus pensamentos. Um estado em que você ainda está atento, mas não se esforça para isso. Agora, imagine um colega de trabalho diante de você. Coloque sua mão imaginária sobre a dele. Sinta sua solidez como algo real. Em seguida, comece uma conversa imaginária com ele, que tenha relação com sua promoção no trabalho. Não veja a si mesmo nessa cena à distância num ponto qualquer do tempo e do espaço. Faça dessa cena algo que esteja acontecendo aqui e agora. O futuro é uma realidade agora, num mundo dimensionalmente maior. A diferença entre sentir você mesmo provocando a ação, aqui e agora, e ver a si mesmo na ação como se estivesse olhando para uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Você pode perceber essa diferença se você imaginar a si mesmo subindo uma escada. Depois, com os olhos fechados, imagine que a escada está bem à sua frente e sinta que você está realmente subindo através dela. O desejo, mais a imobilidade física próxima do sono e a ação imaginária sentida como se estivesse acontecendo aqui e agora, não são apenas fatores importantes para se alterar nosso futuro, como também são as condições exigidas para conscientemente projetar nosso ser espiritual. Quando nosso corpo físico está imobilizado no estado próximo ao do sono e se aposta de uma ideia para fazer algo, imaginando que esse algo acontece no aqui e no agora, e se mantivermos essa ação imaginária com bastante sentimento até o momento em que adormecemos, então teremos uma possibilidade maior de despertar fora do nosso corpo físico em um mundo dimensionalmente maior, e fazendo o que realmente queremos e imaginamos que estávamos fazendo antes de adormecer. Mas despertando lá ou não, mesmo assim agimos dentro do mundo quadridimensional, quando imaginamos a cena pretendida e vamos reviver essa cena no futuro, aqui e agora no mundo tridimensional. A experiência me ensinou a restringir a cena imaginada, resumindo a ideia que será nosso alvo na meditação, em apenas um só ato, que será revivido ou reencenado de várias formas, de novo e de novo e de novo, até que se tenha a sensação de que isso é real. Porque se não for assim, nossa atenção vai se desviar para outros temas relacionados, e isso vai nos afastar do objetivo pretendido. Se decidirmos subir uma certa escada, porque essa cena representaria o evento seguinte mais provável após a realização do nosso desejo, então devemos restringir nossa ação a subir apenas essa certa escada. Se nossa atenção for para outra coisa diferente, devemos trazê-la de volta para sua tarefa de subir essa escada em particular, e continuar fazendo isso até que essa ação tenha a solidez e distinção peculiares à realidade física. Essa ideia tem que ser mantida sem nenhum tipo de esforço da nossa parte. Devemos, sem nenhum esforço, ou com o mínimo de esforço possível, encher nossa mente com o sentimento de desejo cumprido. O estado de sono facilita as mudanças que desejamos, porque ele favorece a atenção sem esforço,
Mas esse estado não pode ser tão avançado ao ponto de a pessoa logo adormecer, por se sentir cansada ou exausta, já que nesse estado não podemos controlar os movimentos da nossa atenção. Esse estado de sono deve ser moderado ao ponto de que possamos ter algum controle sobre os nossos pensamentos. Uma maneira de se apropriar de um desejo é assumir o sentimento de desejo cumprido e, em seguida, num estado relaxado e sonolento, repetir seguidamente como uma canção de ninar qualquer frase curta que represente a realização do nosso desejo, como, por exemplo, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Repetindo isso como se falássemos com um poder maior, agradecendo por ter realizado isso para nós. Sem dúvida, se pretendemos nos projetar para um mundo dimensionalmente maior, então devemos manter a ação em curso até que caiamos no sono profundo. Experimente na imaginação, com todos os tons da realidade, o que você experimentaria no mundo físico se realmente tivesse atingido seu objetivo. E com o tempo, você vai experimentar no mundo físico o que experimentou na imaginação. Alimente sua mente com preliminares, ou seja, afirmações que você assume como verdadeiras, porque essas assunções, mesmo que sejam irreais aos seus sentidos, se você persistir nelas até que tenham a sensação da realidade, então elas de fato se tornarão reais. Para uma assunção, todos os meios que promovem sua realização são favoráveis. Uma assunção influencia seu comportamento, levando você a se movimentar e a falar de maneira favorável à realização dessa assunção. Para entender como uma pessoa modela seu futuro em harmonia com sua assunção, devemos entender o que é esse mundo dimensionalmente maior. Porque é nesse mundo que vamos para alterar nosso futuro. A observação de um evento antes que ele de fato aconteça significa que o evento é predeterminado a partir do ponto de vista de uma pessoa, no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições nesse universo tridimensional em que vivemos, devemos antes mudar essas condições no universo da quarta dimensão. Geralmente uma pessoa não sabe o que significa esse mundo da quarta dimensão. E provavelmente não aceitaria facilmente a ideia de que ela coexiste nessa dimensão, com uma versão de si mesmo que também é muito maior que sua versão no mundo tridimensional. O homem está acostumado com as 3 dimensões do comprimento, altura e largura. E ele pressente que se houvesse uma quarta dimensão, essa deveria ser tão óbvia quanto essas 3 dimensões, às quais ele está acostumado. Uma dimensão não é como uma linha, mas sim uma maneira pela qual qualquer coisa pode ser medida. Ou seja, quando medimos uma coisa sólida na quarta dimensão, fazemos isso em qualquer direção, sem referência a comprimento, largura ou altura. Existe outro jeito que se possa medir um objeto sem essas referências de comprimento, largura e altura? O tempo mede minha vida sem usar essas 3 dimensões. Não existe essa coisa de objeto instantâneo. Ele aparece e desaparece dentro de uma escala mensurável. Perdura por um período de tempo definido. Podemos medir seu período de existência sem usar as 3 dimensões conhecidas por nós. O tempo é definitivamente uma quarta maneira de se medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tiver, mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta que se encontra completamente em uma dimensão adquire forma, massa e substância pela soma das dimensões. Qual a nova qualidade que o tempo daria na quarta dimensão que superaria os sólidos? O tempo é um meio de transformação das experiências, porque todas as transformações precisam de tempo. A nova qualidade que o tempo daria na quarta dimensão, que seria superior à matéria, é a variabilidade, ou seja, capacidade de se submeter a variações ou mudanças. Perceba que se dividirmos um sólido, seu corte transversal seria uma superfície. E se dividirmos uma superfície, teremos uma linha. E se dividirmos uma linha, teremos um ponto. Isso significa que um ponto nada mais é do que um corte transversal de uma linha, que por sua vez é um corte transversal de uma superfície, que por sua vez é um corte transversal de um sólido. E este, por sua vez, se seguirmos pela conclusão lógica,
é apenas e tão somente um corte transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos ignorar a conclusão de que todos os objetos tridimensionais são nada mais, nada menos que um corte transversal de corpos quadridimensionais, significando que, quando lhe vejo, estou vendo um corte transversal do seu ser quadridimensional. Para enxergar o seu ser quadridimensional, devo observar todos os seus cortes transversais, todos os momentos de sua vida desde o seu nascimento e ver tudo isso coexistindo ao mesmo tempo. E essa abordagem deve considerar todas as impressões sensoriais que você vivenciou. Isso tudo fora da ordem que você viveu. Tudo dentro de um presente completo, onde presente, passado e futuro são a mesma coisa. Considerando que a mudança e a transformação são características da quarta dimensão, eu veria isso como um estado de fluxo constante. Se tivermos isso fixado com clareza em nossa mente, então o que significa agora para nós o mundo tridimensional? Significa que, se podemos nos mover através do tempo em seu comprimento, então podemos tanto ver nosso futuro como também alterá-lo. Este mundo que acreditamos ser sólido e real é uma sombra da qual nos despediremos. É um efeito ilusório de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente focando em um estado invisível e imaginar o que vê e sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente presente desaparecerá e ele despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto que contempla será visto como uma realidade concreta e objetiva. Locução